Mulher grávida bate à porta de chefe da máfia implorando por ajuda. O que ele fez a seguir chocou toda a gente. Era depois da meia-noite quando a batida veio. Não alta, não desesperada. Fraca. O chefe da máfia franziu o senho. Ninguém batia na porta sem convite. Não aqui. Não, e continuava vivo. Ele a abriu pela metade. Uma mulher grávida estava nos degraus, encharcada pela chuva, uma mão agarrando o corrimão, a outra pressionada contra o estômago. O rosto estava pálido. As pernas tremiam. Me desculpe, ela sussurrou, a voz mal se sustentando. Não sabia para onde mais ir. Atrás dela, a rua estava vazia. Vazia demais. O chefe a examinou rapidamente. Sem arma, sem reforço, sem mentira que ele conseguisse farejar. Então notou os hematomas no pulso, o medo nos olhos. Não medo dele. Medo de outra pessoa. Antes que pudesse fazer uma única pergunta, ela caiu para frente. Ele a segurou. E naquele instante, o homem mais temido da cidade percebeu que aquilo não era um pedido de abrigo. Era uma corrida contra o tempo. Vincent Turino havia passado 30 anos construindo um império de sangue e concreto. O nome sozinho conseguia silenciar um quarto. A reputação podia encerrar carreiras, destruir famílias, apagar linhagens inteiras da existência. Era um homem que comandava respeito pelo medo, que resolvia problemas com um telefonema e uma palavra. Mas enquanto ficou ali na porta segurando essa mulher tremendo que não devia pesar mais de 50 quilos, algo dentro do peito se torceu de uma forma que não sentia desde a infância. A respiração dela era rasa, rápida. A pele parecia fria apesar da chuva de verão. Os instintos de Vincent, afiados por décadas de violência e traição, gritavam que aquilo era problema. Cada fibra do ser dizia para fechar a porta, ir embora, esquecer que aquele momento havia acontecido. Em vez disso, ele a levantou nos braços. O peso dela era nada. O peso da decisão era tudo. Vincent a carregou pelo saguão de mármore da mansão, passando pelos quadros a óleo que valiam mais do que a maioria das casas, passando pelos monitores de segurança que mostravam ruas vazias em todas as direções. Os passos ecoavam no silêncio, cada som lembrando que estava cruzando uma linha que nunca havia cruzado antes. Ele a pousou com cuidado no sofá de couro do escritório, o mesmo quarto onde havia ordenado as mortes de 17 homens, onde havia planejado assaltos que viraram manchete, onde havia construído um império criminoso, um movimento calculado por vez. Agora abrigava uma mulher grávida que parecia não comer há dias. Vincent pegou um cobertor do armário, um que a mãe falecida havia tricotado décadas atrás, e o envolveu nos ombros dela. Os olhos dela se abriram. Eram verdes, da cor de vidro do mar, cheios de um terror tão puro que lhe fechou o estômago. Por favor, ela sussurrou, a voz mal audível. Não deixe que me encontrem. Eles. O maxilar de Vincent se enrijeceu. No mundo dele, ele geralmente significava uma coisa. Concorrência, inimigos, pessoas que achavam que podiam tomar o que era dele. Quem está procurando por você? Ele perguntou, a voz mais suave do que havia sido em anos. Ela tentou se sentar, fez uma careta, pressionou a mão no estômago novamente. Não posso te contar. Se eu contar, você também vai estar em perigo. Vincent quase riu. A ideia de que alguém pudesse colocá-lo em perigo parecia absurda. Ele era o dono de metade da força policial. A outra metade sabia melhor do que cruzar com ele. Políticos atendiam as ligações. Juízes decidiam a favor. Era intocável. Mas algo nos olhos dela o fez pausar. Não era o medo de alguém fugindo de criminosos menores ou maridos abusivos. Era o terror de quem havia visto o que o poder real pode fazer quando se volta malévolo. Qual o seu nome? Ele perguntou em vez disso. Sara? Ela sussurrou. Sara Martínez. O nome não significava nada. Mas Vincent o arquivou a si mesmo. No negócio dele, informação era moeda, e cada detalhe importava. Quando é o bebê? 3 semanas. A voz rasgou. Talvez menos. Tenho tido contrações o dia todo. Vincent sentiu aquela torção no peito novamente. Nunca havia querido filhos. Nunca havia sentido nisso. O mundo era perigoso, imprevisível demais. Filhos eram fraquezas, vulnerabilidades que inimigos podiam explorar. Mas olhando para Sara, vendo a forma como protegia o filho que ainda não havia nascido, mesmo no estado de exaustão, algo primitivo despertou nele. Um instinto protetor que achava que havia morrido junto com a inocência 30 anos atrás. Comeu hoje? Ela sacudiu a cabeça. Vincent foi para a cozinha, um espaço que a maioria das pessoas nunca via. A governanta mantinha abastecida, embora raramente cozinhasse. Aqueceu sopa, preparou chá, fez uma refeição simples com mãos que haviam quebrado ossos e puxado gatilhos. Quando voltou, Sara estava sentada, olhando ao redor do escritório com olhos arregalados. Absorvia os móveis caros, os prêmios de negócios legítimos que serviam de fachada,
As fotografias de Vincent com políticos e celebridades. Você é realmente ele, ela disse quietamente. Vincent Turino. Ele pousou a bandeja com cuidado. Você sabe quem sou? Não era uma pergunta. A maioria das pessoas na cidade sabia quem ele era, mesmo sem nunca ter visto o rosto. Meu irmão costumava trabalhar para você. Ela pegou a colher com mãos trêmulas. Antes de morrer. Vincent estudou o rosto dela, buscando semelhança com algum dos dezenas de homens que haviam trabalhado para ele ao longo dos anos. Qual era o nome dele? Miguel Martínez. Foi morto há 2 meses. O nome atingiu Vincent como um golpe físico. Miguel Martínez. Jovem, ávido, leal até a alma. Estava trabalhando num serviço de proteção quando membros de uma gangue rival decidiram fazer uma declaração. Vincent havia mandado flores ao funeral. Também havia mandado uma mensagem à gangue rival, entregue com balas e gasolina. Miguel era um bom homem, Vincent disse quietamente. Sinto muito pela sua perda. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. Ele estava tentando economizar dinheiro para o bebê, fazendo turnos extras. Dizia que você pagava salários justos, que cuidava do seu pessoal. Estava certo. Vincent cuidava do pessoal do próprio jeito. Lealdade era recompensada. Traição era punida. Era um sistema simples que o havia mantido vivo e no poder por 3 décadas. Mas a morte de Miguel foi violência aleatória. O tipo de brutalidade insensata que assolava o mundo deles. Não havia como prevenir. Nenhum sinal de aviso a seguir. Quem está atrás de você, Sarah? Vincent perguntou de novo. A voz mais dura agora. Quem matou o homem da minha organização? A colher de sopa bateu contra a tigela enquanto as mãos de Sarah começavam a tremer violentamente. Não são daqui, Sarah finalmente sussurrou, a voz tremendo como folhas de outono numa tempestade. Vieram de Chicago há 3 dias. A família Kozlov. O sangue de Vincent gelou. Os Kozlov não eram simplesmente outra gangue. Era uma organização que fazia a operação dele parecer crianças brincando com armas de brinquedo. Russos, implacáveis, conectados a redes que abrangiam continentes e comandavam recursos que a maioria dos governos não conseguia igualar. O que os Kozlov querem com você? Sarah puxou o cobertor mais para perto, os nós dos dedos brancos contra o tecido. Vi algo que não deveria. No hospital onde trabalho. Trabalhava. Sou enfermeira do turno noturno no St. Mary's. Vincent se inclinou para a frente. O St. Mary's. Conhecia bem. Era para onde levavam as pessoas quando precisavam de cuidados médicos sem perguntas. Onde pagamentos em dinheiro compravam silêncio e discrição. O que você viu? Trouxeram alguém. Um homem inconsciente, mal vivo. A voz de Sarah caiu para mal um sussurro. O médico que o tratou está na folha de pagamento deles. Ouvi eles conversando sobre órgãos, sobre vendê-los, sobre como esse homem valia mais em pedaços do que vivo. O quarto ficou silencioso, exceto pelo distante rumor de trovão lá fora. Vincent havia lidado com muitos horrores na carreira, mas tráfico de órgãos era uma linha que nunca cruzara. Era bagunçado, complicado e atraía o tipo de atenção federal que podia destruir impérios. Você reportou isso? Sarah sacudiu a cabeça freneticamente. Tentei. Liguei para a polícia, mas antes de terminar de explicar, alguém na delegacia me cortou. Disse para cuidar do próprio nariz. Foi aí que soube até onde isso ia. A mente de Vincent correu pelas implicações. Policiais corruptos não eram incomuns, mas os Kozlov claramente tinham comprado mais do que apenas silêncio. Haviam adquirido proteção nos mais altos níveis. Como eles souberam que você sabia? O médico me viu ouvindo. Contou a eles. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sarah agora. Foram ao meu apartamento na mesma noite. Mal escapei pela escada de incêndio. Tenho-me escondido há 3 dias, dormindo em vielas, prédios abandonados. E você veio aqui porque Miguel sempre disse que se algo acontecesse, se os tivessem apuros de verdade, que você era a única pessoa nesta cidade que não podia ser comprada. Que tinha o próprio código. Vincent se levantou, indo até a janela com vista para o jardim. Miguel havia acertado em uma coisa. Vincent não podia ser comprado. Mas o código era simples. Proteger o que era seu. Destruir o que o ameaçava. Sarah não era sua para proteger. Exceto que era irmã de Miguel, e Miguel havia morrido trabalhando para ele. O trovão lá fora cresceu, e o relâmpago iluminou as ruas encharcadas pela chuva. As câmaras de segurança de Vincent não mostravam nada incomum, mas isso significava pouco quando se lidava com os Kozlov. Tinham recursos, paciência e completo desrespeito por danos colaterais. Sarah, ele disse sem se virar. O homem que trouxeram. Você viu o rosto dele? Sim. Era jovem, uns 25 anos, cabelo escuro. Tinha uma tatuagem no braço. Uma águia de asas abertas.
O coração de Vincent parou. A tatuagem de águia era uma marca que conhecia intimamente. Era o símbolo da turma do sobrinho, a geração mais jovem da organização. Tommy Turino, filho da irmã, usava exatamente essa tatuagem. Você ouviu um nome? Qualquer nome? O médico chamou de Thomas alguma coisa. Thomas? Thomas Turino? Os olhos de Sarah se arregalaram. Você o conhece? É meu sobrinho. A voz de Vincent carregou uma calma mortal que fazia o ar no quarto se sentir elétrico. Está desaparecido há 4 dias. As peças se encaixaram como balas carregando numa câmara. Os Kozlov não haviam simplesmente tropeçado no território de Vincent por uma operação aleatória de tráfico de órgãos. Haviam pegado o sangue dele, a família. Estavam mandando uma mensagem embrulhada no pacote mais cruel possível. Vincent pegou o celular e discou um número que não havia usado em meses. Tocou 2 vezes antes que uma voz rouca atendesse. O que você quer, Vincent? Preciso de um favor, Marcos. O detetive Marcos Romano havia sido o contato de Vincent na força policial por mais de uma década. O relacionamento era construído em benefício mútuo em vez de corrupção. Vincent fornecia informações sobre gangues rivais. Marcos fornecia avisos sobre investigações federais. Estou ouvindo. A família Kozlov. O que você sabe sobre as operações atuais? Houve uma longa pausa. Vincent, você não quer se envolver com essas pessoas. Não são como as famílias com que você está acostumado a lidar. Estão organizadas num nível que faz sua operação parecer uma bodega de esquina. Têm conexões que vão além de qualquer coisa nesta cidade. Têm meu sobrinho. Outra pausa. Mais longa desta vez. Jesus? Vincent. Quando? 4 dias atrás. Estão usando ele para coleta de órgãos. Isso é impossível. Os Kozlov não trabalham assim. Estão em coisas de alto nível. Lavagem de dinheiro, comércio de armas, corrupção política. Tráfico de órgãos está abaixo deles. Então explique porque meu sobrinho está numa mesa de operação no St. Mary's Hospital. St. Mary's. A voz de Marcos se aguçou. Vincent. St. Mary's foi invadido por agentes federais 6 horas atrás. Todo o esquema de tráfico de órgãos foi desmantelado. 17 prisões, incluindo 3 médicos e uma dúzia de funcionários de apoio. Vincent sentiu o mundo inclinar sob os pés. E os pacientes? Como estão os pacientes? Que pacientes? O lugar estava limpo quando chegamos. Sem pacientes, sem evidências de cirurgias recentes. Só papelada e registros financeiros. Sarah havia ouvido cada palavra, o rosto ficando mais pálido a cada troca. Vincent encerrou a ligação e se virou para encará-la, a expressão impenetrável. Sarah, ele disse quietamente. Você está me mentindo. Ela recuou no sofá, puxando o cobertor ao redor como armadura. Não estou mentindo. Juro que não estou mentindo. St. Mary's foi invadido hoje. Não havia pacientes. Nenhum tráfico de órgãos. Nada. Isso é impossível. Eu estava lá há 3 dias. Vi tudo. Vincent caminhou lentamente de volta para a cadeira, os movimentos deliberados e controlados. No mundo dele, mentiras eram moeda, e todos estavam tentando comprar algo. A questão era o que Sarah estava tentando comprar com as dela. Deixe-me fazer uma pergunta diferente, ele disse, se acomodando na cadeira como um juiz se preparando para entregar um verdito. Quem te mandou aqui? Ninguém me mandou. Vim porque estava com medo. Porque não tinha para onde ir. Os hematomas no pulso. Quem os deu? Sarah olhou para o braço onde marcas roxas eram visíveis pela borda do cobertor. Por um momento, algo piscou no rosto. Não medo, mas cálculo. Disse a você. Os homens que estão me perseguindo. Que homens? Sarah? Os que não existem. Os traficantes de órgãos que nunca estiveram no St. Mary's. Os Kozlov que supostamente pegaram meu sobrinho. O quarto ficou silencioso novamente. Mas desta vez, o silêncio parecia diferente. Perigoso. Carregado de ameaças não ditas e agendas ocultas. Vincent havia construído um império lento de pessoas, vendo através de mentiras e manipulações, e cada instinto afiado por 30 anos dizia que Sarah Martinez não era o que parecia. A questão era se ela era uma ameaça, uma armadilha, ou algo muito mais complicado. Lá fora, a tempestade se intensificava. E Vincent percebeu que qualquer jogo que estava sendo jogado, os movimentos reais mal haviam começado. Vincent se levantou devagar, a cadeira rangendo no silêncio opressivo. A tempestade lá fora pareceu pausar como se o universo prendesse a respiração. Os olhos de Sarah dispararam para a porta, depois voltaram para ele. E naquele fracionamento de segundo, Vincent viu. O encolhimento não era medo de ser descoberta. Era medo de falhar. Você é muito boa, ele disse,
a voz carregando o peso de 3 décadas separando a verdade da decepção. Mas cometeu um erro. A respiração de Sarah acelerou, a mão se movendo protetoramente sobre o estômago. Não sei o que você quer dizer. Miguel Martínez morreu há 2 meses. Essa parte era verdade. Vincent começou a andar de um lado para o outro, cada passo deliberado, medido. Mas Miguel nunca teve irmã. A cor drenava completamente do rosto de Sarah agora, deixando-a parecendo um fantasma envolto no cobertor da mãe. Os lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Miguel era órfão criado pelo sistema. Sem família, sem parentes, sem irmã que pudesse estar carregando o sobrinho ou sobrinha. A voz de Vincent ficou mais suave, mais perigosa. Então vou perguntar de novo, e desta vez quero verdade. Quem é você? E quem te mandou aqui? A compostura de Sarah rachou como gelo sob pressão. O tremor não era de frio mais. Era terror puro, mas não o terror de alguém pego numa mentira. Era algo mais profundo, mais primitivo. Meu nome é Sarah, ela sussurrou. Isso é verdade. Mas você está certo. Miguel não era meu irmão. Vincent parou de andar. Continuo. Trabalhei no St. Mary's. Sou enfermeira, de fato. Mas não estava mentindo sobre o que vi. A voz ficou mais forte, como se falar a verdade lhe desse coragem. Vi eles trazerem alguém. Alguém que parecia pertencer à sua organização. Mas não era seu sobrinho. Então quem era? Sarah fechou os olhos. E quando os abriu novamente, Vincent viu algo que não havia esperado. Angústia genuína. Dor real que não podia ser fingida. Era meu marido. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça de um cano de pistola. Vincent sentiu a sensação familiar de peças se encaixando, mas o quadro que estavam formando era diferente de qualquer coisa que havia antecipado. Seu marido trabalha para mim. Trabalhava. A voz de Sarah quebrou na palavra. David Chen. Era um dos seus contadores. Cuidava dos livros de 3 dos seus negócios legítimos no centro. Vincent conhecia David Chen. Quieto, metódico, brilhante com números. Havia desaparecido uma semana atrás, e Vincent havia assumido que simplesmente havia decidido desaparecer com uma parte do dinheiro da organização. Acontecia às vezes. Homens bons eram tentados por cifras que viam todos os dias, mas nunca podiam tocar. David está morto. Não morto. Pior. Sarah puxou o cobertor mais para perto, como se pudesse protegê-la das memórias. Ele descobriu algo nos seus livros. Algo que não devia estar lá. O sangue de Vincent esfriou. Os registros financeiros eram meticulosos, limpos, projetados para resistir ao escrutínio de auditores federais e organizações rivais. Se David havia encontrado algo que não devia existir, significava que alguém havia sido muito habilidoso em escondê-lo. O que ele encontrou? Dinheiro se movendo por contas que não correspondiam a nenhuma atividade comercial. Grandes quantias. Milhões de dólares fluindo para dentro e para fora das suas operações, mas de nada que seu pessoal estava fazendo. As implicações atingiram Vincent como um golpe físico. Alguém havia se infiltrado na organização nos mais altos níveis. Alguém com acesso aos sistemas financeiros, aos negócios legítimos, às operações mais confiáveis. O escopo da traição era assombroso. Quem estava movendo o dinheiro? Era isso que David estava tentando descobrir quando o pegaram. Sarah enxugou as lágrimas das bochechas com mãos trêmulas. Ficou até tarde uma noite passando por tudo. Quando não voltou para casa, fui procurá-lo. E o encontrou no St. Mary's. Encontrei-o mal vivo. Eles o haviam torturado por informação sobre o que sabia, quem havia contado. A voz dela caiu para um sussurro. Mas David é teimoso. Mesmo sangrando, mesmo destruído. Não lhes daria o que queriam. Vincent sentiu uma onda de respeito pelo contador quieto que havia sido mais leal do que jamais havia percebido. Então decidiram extrair a informação de outra forma. Trouxeram um especialista. Alguém que pudesse entrar na mente dele enquanto estava inconsciente. Drogas, técnicas que nunca havia visto antes. O treinamento médico de Sarah era evidente na forma como descrevia o processo. Iam destruir as defesas mentais dele peça por peça até encontrar cada detalhe do que havia descoberto. E você viu tudo isso? Viu o suficiente. Trabalhava o turno noturno na UTI quando o trouxeram. O médico que o tratava não era dos nossos, alguém que nunca havia visto. Quando tentei verificar o prontuário de David para entender o que estava acontecendo, foi aí que os ouvi conversando. Vincent voltou para a janela, assistindo a chuva escorrer pelo vidro como lágrimas. Lá fora, o mundo cuidadosamente ordenado continuava como se nada houvesse mudado. Mas dentro deste quarto, tudo estava se deslocando. Porque não veio a mim imediatamente? Porque não sabia se você fazia parte disso. A honestidade de Sarah cortou o ar como uma lâmina. Por tudo que eu sabia, você era quem estava movendo aquele dinheiro.
Você era quem havia ordenado a tortura de David. Era uma suposição justa. Na posição de Sarah, Vincent teria suspeitado mesmo. Confiança era um luxo que poucos podiam se dar no mundo deles. Mas você veio assim mesmo. Porque David conseguiu-me mandar uma mensagem. Uma palavra sussurrada quando os médicos achavam que estava inconsciente. Os olhos de Sarah encontraram os de Vincent com intensidade feroz. Ele disse Torino. Não como uma acusação, mas como esperança. Ele acreditava que você não sabia. Vincent sentiu algo se abrir no peito, uma sensação que achava que havia sido enterrada junto com a capacidade de emoção genuína. David Shen, torturado e destruído, ainda havia acreditado nele. Havia confiado mesmo quando a confiança podia significar morte. O que aconteceu depois que os ouviu? Tentei documentar tudo. Tirar fotos, gravar conversas. Pensei que se pudesse reunir evidência suficiente, poderia trazer para você ou para as autoridades. O riso de Sarah foi amargo. Mas me pegaram. O especialista me viu ouvindo na porta. E você fugiu. Fugi. Mas não antes de ouvi-los falando sobre mover David para outro lugar, onde pudessem trabalhar nele sem interrupção. A voz dela rachada novamente. Disseram que depois de terminarem com ele, viriam atrás de mim e de qualquer outra pessoa que pudesse saber o que David havia descoberto. Vincent se virou da janela, a mente correndo por possibilidades. Alguém havia se infiltrado na organização nos mais altos níveis. Alguém com acesso aos sistemas financeiros, aos negócios legítimos, às operações mais confiáveis. O escopo da traição era assombroso. Sarah, preciso que pense com cuidado. Você reconheceu alguma voz? Algum nome mencionado? O especialista tinha sotaque. Do leste europeu, talvez russo. E o médico ficava deferindo para alguém que chamava de coordenador, mas nunca ouviu um nome real. Sotaque russo. Os pensamentos de Vincent imediatamente foram para os Kozlov, mas Marcos havia acertado. Isso não era o estilo deles. Eram sofisticados demais para tortura crua e interrogação médica. Isso parecia mais pessoal, mais íntimo. Há quanto tempo foi? 3 dias. Tenho-me escondido desde então, tentando descobrir o que fazer. O único motivo pelo qual vim aqui esta noite foi por causa. Ela pausou, pressionando a mão no estômago novamente. Do bebê. As contrações começaram hoje à tarde. Reais, não os falsos alarmes que tenho tido. Se não chegar a um hospital em breve, vou dar à luz na rua. A voz quebrou de exaustão e medo. Mas não posso ir ao St. Mary's e qualquer outro hospital vai querer identificação, informação de seguro. Vão-me encontrar. Vincent agora entendia porque havia corrido um risco tão enorme vindo até ele. Não estava apenas se protegendo. Estava protegendo o filho que ainda não havia nascido. Era um desespero que transcendia a lógica, transcendia o medo das consequências. David é o pai? Sim. A palavra saiu como mal uma respiração. Este bebê é tudo que me resta dele. Se me matarem, se levarem meu filho. Ela não conseguiu terminar a frase. Vincent foi até a mesa, abriu uma gaveta e tirou um telefone seguro. Discou um número de memória, um que o conectaria a recursos que poucos sabiam que possuía. Doutora. Reyes. Sou Vincent. Preciso de um favor. A doutora. Helena Reyes administrava uma clínica privada nos subúrbios, uma que atendia clientes que precisavam de cuidados médicos sem papelada ou perguntas. Havia tratado o pessoal de Vincent por mais de uma década e a descrição era absoluta. Do que precisa? Uma mulher grávida em trabalho de parto. Precisa de um lugar seguro para dar à luz. Quando? Esta noite. Não havia hesitação na voz da doutora. Reyes. Traga-a à clínica. Terei tudo pronto. Vincent encerrou a ligação e se virou de volta para Sarah. Vamos levá-la a um lugar seguro. Você vai ter o bebê com cuidados médicos adequados e ninguém vai encontrá-la. O alívio inundou o rosto de Sarah, mas foi rapidamente substituído por preocupação. E David? E quem quer que esteja usando sua organização? Esse é meu problema agora. A voz de Vincent carregava a finalidade fria que havia encerrado inúmeras vidas ao longo dos anos. Mas primeiro, vamos colocar você e seu bebê em segurança. Como se respondendo às palavras, Sarah de repente engasgou, a mão voando para o estômago. A contração era visível, o corpo inteiro se contraindo com dor que durou quase 1 minuto. Precisamos ir, disse Vincent, já se movendo para a porta. Agora. Mas ao alcançar a maçaneta, todas as luzes da casa se apagaram. A energia de emergência entrou um segundo depois, banhando tudo em luz vermelha fraca. O sistema de segurança de Vincent imediatamente entrou em linha. Telas mostrando feeds de câmaras posicionadas ao redor da propriedade. Todos os feeds mostravam a mesma coisa. Estática vazia. Alguém havia cortado a vigilância.
Alguém estava se movendo contra ele enquanto tinha Sarah na casa. Enquanto estava mais vulnerável. Vincent puxou uma arma da gaveta da mesa, verificando o cartucho com eficiência praticada. Sarah, preciso que me ouça com muito cuidado. Vamos nos mover para o quarto seguro no porão. Você consegue andar? Sarah sentiu, embora outra contração já estivesse crescendo. Vincent a ajudou a se levantar, apoiando o peso enquanto se moviam em direção a um painel oculto atrás da estante. O bebê está chegando. Ela sussurrou, a dor deixando a voz tensa. Não posso esperar muito mais. Você não vai ter que esperar, Vincent prometeu, embora não tivesse certeza se estava mentindo. Ao chegar à entrada oculta para o quarto seguro, Vincent ouviu o primeiro som que congelou o sangue nas veias. Passos no telhado. Passos profissionais, medidos, táticos. Quem quer que estivesse vindo atrás deles não era algum grupo aleatório procurando dinheiro fácil. Eram especialistas, e haviam encontrado a casa apesar de medidas de segurança que o haviam protegido por décadas. Vincent guiou Sarah para dentro do quarto seguro, um espaço reforçado projetado para resistir a tudo, de explosões a sítios prolongados. Ativou as fechaduras, selando-os dentro com paredes que podiam deter balas perfurantes. Mas enquanto a porta pesada fechava atrás deles, Vincent percebeu algo que o gelou mais do que qualquer ameaça externa. As pessoas caçando Sarah não estavam apenas atrás dela mais. Ao trazê-la, ao protegê-la, havia feito de si mesmo um alvo. E quem quer que fosse estava-se movendo contra ele havia planejado isso por muito tempo. O quarto seguro estava equipado com tudo que Vincent precisava para sobreviver a um sítio. Armas, equipamento de comunicação, suprimentos médicos, comida e água para semanas. Mas não estava equipado para um parto. Sarah agarrava a borda de uma mesa de metal, a respiração vindo em solavancos agudos e desesperados. Outra contração a tomou, mais forte do que as anteriores, e Vincent assistia impotente enquanto ela mordia o lábio para não gritar. Acima deles, os passos haviam-se multiplicado. O que começou como um movimento cuidadoso pelo telhado havia se tornado um assalto coordenado. Vincent contou pelo menos 6 padrões distintos de movimento, talvez mais. Esses não eram valentões de rua ou membros de gangues rivais. Era uma operação de estilo militar. Quanto tempo entre as contrações? Vincent perguntou, embora não tivesse treinamento médico além de primeiros socorros básicos. 3 minutos, Sarah ofegou, o rosto brilhante de suor. Talvez menos. Vincent, este bebê não está esperando por um hospital. Vincent ativou o sistema de comunicação de emergência, uma rede criptografada que o conectava aos tenentes mais confiáveis. A tela piscou, mostrando o rosto de Marcos Romano. Vincent, o que diabo está acontecendo na sua casa? Tenho relatórios de homens armados cercando a propriedade. Quantos? Pelo menos uma dúzia. Equipamento de alto nível, táticas militares. O pessoal está há 20 minutos, mas esses caras não estão esperando. A voz de Marcos estava tensa. Quem você irritou? Vincent olhou para Sarah, que apertava a mesa tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Explico depois. Agora preciso que me conecte com a doutora. Reyes. Vincent, você precisa evacuar. Essas pessoas vieram preparadas para a guerra. Não posso evacuar. Tenho uma situação aqui que requer atenção médica imediata. A tela se dividiu e a doutora Reyes apareceu ao lado de Marcos. A expressão era calma, profissional, o tipo de compostura que vinha de anos tratando casos de emergência. Vincent, qual é a situação médica? Mulher grávida em trabalho de parto ativo. Contrações de 3 minutos. Estou no quarto seguro e estamos sitiados. A doutora Reyes não hesitou. Preciso que você reúna toalhas limpas, água quente se possível e qualquer instrumento estéril que tenha. Este bebê está chegando quer estejamos prontos ou não. Vincent se moveu rapidamente, puxando suprimentos dos kits médicos de emergência. O sistema de água do quarto seguro era independente, alimentado pelo próprio reservatório. Encheu uma bacia com água quente, pegou cada pano limpo que encontrou. O grito de Sarah cortou o ar como uma lâmina. Não a respiração controlada que havia gerenciado, mas dor primal bruta que falava de um corpo que não estava mais sob controle consciente. Vincent. A voz da doutora Reyes era urgente. Preciso que você ajude-a a uma posição confortável. O bebê está coroando. Do lado de fora do quarto seguro, Vincent ouviu a primeira explosão. Não grande o suficiente para violar as paredes reforçadas, mas significativa o suficiente para sacudir o pó do teto. Estavam testando as defesas, sondando por fraquezas. Vincent se ajoelhou ao lado de Sarah, seguindo as instruções da doutora Reyes com mãos que haviam matado homens mas nunca haviam trazido vida ao mundo. A ironia não se perdia. Num quarto projetado para a morte, cercado por inimigos que queriam destruí-lo, estava prestes a ajudar a trazer nova vida. Consigo ver a cabeça, disse a doutora
Rayesh, a voz firme apesar de transmitindo por uma tela. Sara, na próxima contração, preciso que empurre com tudo que tem. Sara apertou a mão de Vincent com força surpreendente, os olhos trancados nos dele. E neles ele viu não apenas dor, mas determinação que lembrava a lealdade de David Shen. Esta mulher morreria antes de deixar que acontecesse mal ao filho. A contração cresceu como uma maré de tempestade, e Sara empurrou com uma força que parecia impossível para alguém do tamanho dela. Vincent se descobriu prendendo a respiração, como se a própria vontade pudesse ajudar a trazer este bebê com segurança ao mundo. Perfeito, a doutora. Rayesh encorajou. A cabeça saiu. Mais um esforço para os ombros. Outra explosão sacudiu a casa acima deles, mais perto desta vez. Os monitores de segurança de Vincent mostravam figuras mascaradas se movendo pelo primeiro andar, buscando sistematicamente. Tinham talvez 10 minutos antes que os atacantes encontrassem a entrada do quarto seguro. O esforço final de Sara veio com um som que era parte grito, parte soluço, parte grito de vitória. E então, de repente, impossivelmente, havia outra pessoa no quarto. Vincent Turino havia construído um império em decisões calculadas e respostas medidas. Mas segurando a filha recém-nascida de Sara nos braços, sentindo o calor da nova vida contra o peito enquanto inimigos cercavam ao redor, entendeu que alguns momentos transcendem toda lógica. O choro do bebê atravessou o caos acima. Não apenas um som, mas uma declaração de que a esperança pode sobreviver mesmo nos lugares mais escuros. Às vezes os homens mais perigosos descobrem a humanidade das formas mais inesperadas. Às vezes uma única batida na porta pode mudar tudo. Acima deles, os passos haviam-se multiplicado. O que começou como um movimento cuidadoso pelo telhado havia se tornado um assalto coordenado. Vincent contou pelo menos 6 padrões distintos de movimento, talvez mais. Esses não eram valentões de rua ou membros de gangues rivais. Era uma operação de estilo militar. Quanto tempo entre as contrações? Vincent perguntou, embora não tivesse treinamento médico além de primeiros socorros básicos. 3 minutos, Sara ofegou, o rosto brilhante de suor. Talvez menos. Vincent, este bebê não está esperando por um hospital. Vincent ativou o sistema de comunicação de emergência, uma rede criptografada que o conectava aos tenentes mais confiáveis. A tela piscou, mostrando o rosto de Marcos Romano. Vincent, o que diabo está acontecendo na sua casa? Tenho relatórios de homens armados cercando a propriedade. Quantos? Pelo menos uma dúzia. Equipamento de alto nível, táticas militares. O pessoal está há 20 minutos, mas esses caras não estão esperando. A voz de Marcos estava tensa. Quem você irritou? Vincent olhou para Sara, que apertava a mesa tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Explico depois. Agora preciso que me conecte com a doutora. Rayesh. Vincent, você precisa evacuar. Essas pessoas vieram preparadas para a guerra. Não posso evacuar. Tenho uma situação aqui que requer atenção médica imediata. A tela se dividiu e a doutora Rayesh apareceu ao lado de Marcos. A expressão era calma, profissional, o tipo de compostura que vinha de anos tratando casos de emergência. Vincent, qual é a situação médica? Mulher grávida em trabalho de parto ativo. Contrações de 3 minutos. Estou no quarto seguro e estamos sitiados. A doutora Rayesh não hesitou. Preciso que você reúna toalhas limpas, água quente se possível e qualquer instrumento estéril que tenha. Este bebê está chegando quer estejamos prontos ou não. Vincent se moveu rapidamente, puxando suprimentos dos kits médicos de emergência. O sistema de água do quarto seguro era independente, alimentado pelo próprio reservatório. Encheu uma bacia com água quente, pegou cada pano limpo que encontrou. O grito de Sara cortou o ar como uma lâmina. Não a respiração controlada que havia gerenciado, mas dor primal bruta que falava de um corpo que não estava mais sob controle consciente. Vincent. A voz da doutora Rayesh era urgente. Preciso que você ajude a uma posição confortável. O bebê está coroando. Do lado de fora do quarto seguro, Vincent ouviu a primeira explosão. Não grande o suficiente para violar as paredes reforçadas, mas significativa o suficiente para sacudir o pó do teto. Estavam testando as defesas, sondando por fraquezas. Vincent se ajoelhou ao lado de Sara, seguindo as instruções da doutora Rayesh com mãos que haviam matado homens mas nunca haviam trazido vida ao mundo. A ironia não se perdia. Num quarto projetado para a morte, cercado por inimigos que queriam destruí-lo, estava prestes a ajudar a trazer nova vida. Consigo ver a cabeça, disse a doutora Rayesh, a voz firme apesar de transmitindo por uma tela. Sara, na próxima contração, preciso que empurre com tudo que tem. Sara apertou a mão de Vincent com força surpreendente, os olhos trancados nos dele. E neles ele viu não apenas dor, mas determinação que lembrava a lealdade de David Shen.
Esta mulher morreria antes de deixar que acontecesse mal ao filho. A contração cresceu como uma maré de tempestade, e Sara empurrou com uma força que parecia impossível para alguém do tamanho dela. Vincent se descobriu prendendo a respiração, como se a própria vontade pudesse ajudar a trazer este bebê com segurança ao mundo. Perfeito, a doutora Reyes encorajou. A cabeça saiu. Mais um esforço para os ombros. Outra explosão sacudiu a casa acima deles, mais perto desta vez. Os monitores de segurança de Vincent mostravam figuras mascaradas se movendo pelo primeiro andar, buscando sistematicamente. Tinham talvez 10 minutos antes que os atacantes encontrassem a entrada do quarto seguro. O esforço final de Sara veio com um som que era parte grito, parte soluço, parte grito de vitória. E então, de repente, impossivelmente, havia outra pessoa no quarto. Vincent Turino havia construído um império em decisões calculadas e respostas medidas. Mas segurando a filha recém-nascida de Sara nos braços, sentindo o calor da nova vida contra o peito enquanto inimigos cercavam ao redor, entendeu que alguns momentos transcendem toda lógica. O choro do bebê atravessou o caos acima. Não apenas um som, mas uma declaração de que a esperança pode sobreviver mesmo nos lugares mais escuros. Às vezes os homens mais perigosos descobrem a humanidade das formas mais inesperadas. Às vezes uma única batida na porta pode mudar tudo.